Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque nem só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. A glória da primeira casa. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, disse aos 11 apóstolos: ficai em Jerusalém até que sejais agraciados. O acontecimento só aconteceria quando completassem 12 discípulos. É óbvio que, para ocorrer, precisava alguém querer fazer parte. Aquele deveria ter se preparado para quando recebesse Jesus. Voltando ao Senhor, após sua ressurreição, houve trabalho árduo para juntar os mensageiros que enfrentavam dura rejeição. Atos 1:21. É necessário, pois, que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós. Atos 1:22. Começando desde o batismo de João até o dia em que foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. A princípio, aquele problema foi resolvido conversando com Pedro, o primeiro a negá-lo após o mestre ser condenado. O complicado é que o próprio Jesus predisse aquela desavença. As palavras trazidas a Pedro foram as seguintes: antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. O apóstolo pensava que nunca o negaria. Antes afirmou: se preciso for, morrerei numa cruz. Dias depois, logo que Jesus ressuscitou, disse para Pedro pronunciar 3 vezes que o amava. Isto foi o arrependimento do apóstolo. Mateus capítulo 26, versículo 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhes dito terceira vez: tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacentai as minhas ovelhas. Antes do poder de Deus descer, seria necessário os 12 apóstolos estarem reunidos. No entanto, eram 11. Para descer a glória de Deus, alguém precisava assumir o lugar de Judas. Atos 1:26. E, lhe lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Depois de muita oração, Deus mandou a mensagem que alguém, possuindo boa reputação, assumisse o ministério. Como visto, Matias pegou o apostolado de Judas. Dias depois, quando oravam, na hora terceira, o Espírito Santo os visitou, e para a surpresa de todos, nunca antes acontecera nada tão grandioso em Israel. Justamente no dia em que os judeus celebravam Pentecostes, o Espírito Santo desceu até eles. Ali estavam reunidos homens de toda a terra para festejarem a colheita. Naquela data, reuniam os povos e agradeciam a Deus pelas bênçãos recebidas. Atos 2:21. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ligados em Cristo no mesmo lugar. Como Jesus disse que o poder desceria,
Então aconteceu como dissera. O ocorrido foi extraordinário. Estavam reunidos lá quase 120 pessoas. Então ouviram-se um som de vento impetuoso descer sobre todos que buscavam a Deus. Naquele instante se cumpriu a profecia do profeta Joel, dizendo: sobre toda a carne virá o Espírito Santo. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. As pessoas agraciadas pelo poder do Espírito Santo pronunciavam outras línguas, porque em Jerusalém habitavam estrangeiros de toda a terra. Aqueles que receberam o Espírito Santo falavam a linguagem das nações que se faziam presentes, porém magnificando o Senhor. Aquele poder foi glorioso, e quem ouviu exaltar o Criador ficou sobremaneira admirado, pois sabia que tais homens não possuíam conhecimento. Ainda assim pronunciavam bem outras línguas. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pedro ouviu pessoas os admirarem. Nesse meio, outros diziam: estão embriagados. O apóstolo perguntou ao plenário: porventura, alguém se embriaga nesta hora da manhã? Após isso, os irmãos disseram que o Messias dos judeus viera e ainda foi rejeitado e crucificado. Mesmo sendo Deus e libertador, o penduraram numa cruz após o rotularem assassino. Quando o Messias bradou, foi rasgado o véu de alto a baixo. Ali foi reprovado o sacerdócio levítico. O Senhor Jesus Cristo ali se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Afirmou Pedro ainda: aqueles que praticaram esta grande atrocidade, arrependam-se e convertam-se para terem os pecados perdoados, porque não se arrependendo, haverá mais dureza para esta geração do que para Sodoma e cidades perto. O povo atônito perguntava: ficaremos no antigo sacerdócio ou na nova aliança do Nazareno crucificado? A mente dos judeus estava perplexa, porque sabiam que, apoiando a antiga aliança, Cristo não seria seu Senhor, mas o julgaria réu do sinédrio. Como vemos, bem sabiam que, enquanto fossem ligados ao sacerdócio antigo, seriam amaldiçoados por rejeitarem o sangue do Senhor. Mesmo sabendo esta verdade, a maioria decidiu ficar no velho regime. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Enquanto Pedro explicava aquela situação, muitos se arrependeram de terem matado Jesus. Naquela hora, apenas o sangue redentor poderia tirá-los daquela acusação. O apóstolo ainda enfatizou: mesmo que vocês o mataram, o sangue do Senhor poderá purificá-los. Os israelitas, após terem matado o Senhor, disseram: o que devemos fazer para nos redimir? Os varões de Deus responderam do seguinte modo: unam-se as tribos dos filhos de Israel e tenham Jesus, o sumo sacerdote, a nova aliança. Assim receberão perdão. Conforme a palavra diz, foram aproximadamente 3.000 almas que aceitaram o sumo sacerdote Jesus naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Os sacerdotes não aceitaram esse novo sacerdócio na história, porque sabiam que há um sumo sacerdote, o Cristo. Embora morto, se fosse aclamado sumo sacerdote, certamente ele seria único. Por esse motivo, perseguiram as tribos dos filhos de Israel, maltratando-as e matando pregoeiros da verdade. Dias depois, o apóstolo Pedro foi convidado por Cornélio, centurião da guarda chamada italiana. Naquele mesmo dia, foi dado o poder do Espírito Santo aos gentios. Ali muitos receberam a revelação de Deus e foram batizados em águas vivas. O sacerdócio de Jesus Cristo impactou os gentios, porém não diferiu os judeus. Por essa razão, os irmãos tribos dos filhos de Israel foram exterminados em certo tempo depois. Atos capítulo 10, versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Infelizmente, o homem poderoso da terra conseguiu bani-los em séculos depois, porque só conseguiria fechar a porta que Deus abriu possuindo muita força. E Constantino, o imperador, no concílio de Nicéia, destruiu o que Jesus interpretou. Para todos ficarem na crença, usou os livros dos irmãos, implantando religião e igreja. Neles aplicaram o ensino de arrebatamento. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.